E o livro, ele tem uma perspectiva bem psicológica também, né? Trazendo para esse olhar do coração. Você até, no nosso último papo, tinha falado que estava estudando, estava na faculdade de psicologia. E me conta como que o livro auxilia alguém que está lidando, talvez, com questões emocionais também. Como é que o livro pode ser um recurso terapêutico? E aproveita e fala como é que foi o processo de escrevê-lo. Da onde você percebeu essa necessidade? Enfim, como que foi essa jornada de escrevê-lo? Ele pode ajudar muitas pessoas porque ele é um livro, é um convite a pegar na sua mão e fazer o processo com você. Eu queria trazer alguma coisa muito prática, muito factível, que as pessoas de fato conseguissem. Porque quando você complica muito a organização, então gera o arquivo do arquivo do arquivo, ninguém faz. Porque vai me dar muito trabalho. Exatamente. Eu quis trazer uma coisa prática. A leitura do livro você lê no final de semana. Teve gente que falou assim, Elaine, eu sentei na praia e li o livro. Então, a ideia era essa, trazer algo prático, com fotos, para que a pessoa conseguisse visualizar. E visualizar o desejo dela também. Era isso que eu imaginava. Então, o processo foi desse jeito. Como ajudar essas pessoas é justamente por ajudar a pegar na mão e falar, vamos fazer dessa forma. Então, primeiro, a gente fala um pouco, né, do pensamento. Por que eu preciso organizar minha casa? Então, eu tento trazer ideias do porquê você precisa. Aí depois, eu tento internalizar um pouquinho das emoções. O que isso vai me gerar de emoções boas? O que isso vai fazer para que aquilo realmente fixe no meu coração. E por último, eu vou pôr a mão na prática. Eu vou precisar agir. Então, depois tudo... ele é dividido em 3 partes e a última parte é da ação. E aí a gente vai cômodo por cômodo falando do que você tem que fazer e como fazer. Então, a ideia é que você entenda o porquê, fixa isso no seu coração e depois você vai para a ação. Então, a ideia do livro é essa. Eu comecei a escrever esse livro... E muito psicológico, né? Muito legal. E foi tudo assim, Deus foi trazendo dessa forma, porque uma coisa foi casando com a outra e foi tudo se complementando. Mas eu escrevo ele há bastante tempo, porque eu escrevia percepções que eu tinha, às vezes, na casa de um cliente. Mas era um rascunho, ou uma conversa com alguém, a gente tá batendo um papo e de repente você fala uma frase que eu falo, gente, é isso. E aí eu fui fazendo essas anotações. E aí, no próprio processo, né, as pessoas me perguntavam, poxa, nossa, você falou uma frase aquele dia que a gente estava na organização, eu queria guardar aquilo, eu anotei aquilo, eu falei, gente, talvez a pessoa precisa ter algo que ela possa de vez em quando voltar ali, sabe? E aí veio a ideia, né, de escrever esse livro, e ele já era uma oração minha de bastante tempo, que eu queria que isso chegasse a mais pessoas. Tanto que o primeiro livro foi para Dubai. Uau, uma seguidora que tá lá e queria organizar a casa dela. Então, assim, a ideia era que isso pudesse chegar para pessoas que às vezes não têm condições de contratar uma personal organizer, mas com um livro na mão ela consegue organizar a casa dela, sabe? Então, a minha ideia inicial sempre foi que isso pudesse chegar a outras mãos, assim. Muito bom, maravilhoso. E eu acho interessante que você, até no agradecimento, né? Você fala de Deus como um organizador, né? Explica pra gente como que é o Deus organiza _dor. Porque, na verdade, toda organização é organizar dores. Nós temos muitas dores que precisam ser organizadas. E ele é o principal organizador. Ele põe as nossas dores, as nossas emoções no lugar certo. Ele encontra uma casinha para cada coisa no nosso coração.
Ele vai colocando as nossas emoções na casinha. Conforme a gente vai sendo curada de algumas coisas na nossa vida, é Deus colocando as coisas no lugar. Sim. Então, Ele é o maior organizador de todos os tempos. Nossa, que E profundo. quando a gente entra numa casa, a ideia é organizar essas dores. O que mais te incomoda? O que está doendo? E aí eu vou procurar ajudá-la a organizar aquelas dores. Por isso eu sempre começo no que mais está incomodando. No incômodo. No incômodo. O que está incomodando? É a minha cozinha. Eu não consigo cozinhar para os meus filhos porque aqui está uma bagunça. Eu não consigo trabalhar nesse escritório. Isso aqui, eu entro aqui, já me dá desespero, eu tenho vontade de sair. Sim. Então, a gente vai nessa dor. Sim. E com quem a gente aprende isso é com ele, né? E a gente vê que o inimigo das nossas almas, ele tenta roubar isso. Porque você vê o crime organizado. Sim. Até o crime. Ele já roubou organizada. Sabe assim? Porque se não for organizado, não funciona. O cara, ele de dentro de um presidiário, ele consegue comandar toda uma situação de crime. E a gente não consegue organizar a nossa casa? Não. Tem alguma coisa, errado. Tá errado. A gente precisa trazer de volta isso pra gente. E quando você falou, achei tão legal essa colocação que você fez do ambiente com o jardim. Deus criou o belo. Ele colocou a gente no mais bonito de tudo, né? E ele tirou a gente do próprio lugar, do próprio ambiente, para mostrar essa conexão. Então não tem como você se cuidar, você cuidar do seu corpo, da estética, de tudo, se a sua casa está um caos. As duas coisas precisam de si mesmo, caminhar. cuidar da casa. O cuidado com a casa é um autocuidado com você. Porque depois, quando a sua casa está organizada, você consegue desfrutar disso, ter paz nisso. Nossa, que profundo isso. E eu acho que essa ideia de um Deus que organiza dores, né, e que mexe na nossa dor, tem tudo a ver com a ideia da cruz, né? Tem tudo a ver com um Deus que toma sobre si o sofrimento, a dor, e que justamente o caminho oposto, que é o caminho da carne, é um caminho de deixa isso pra lá, não mexe não, né? Não mexe na dor, não mexe na ferida, vai procurar um alívio. E aí a gente vive fugindo da dor, às vezes até em nome de um falso evangelho, até de que, não, eu creio em Deus, então vai dar tudo certo, então eu não preciso lidar com a dor, eu não preciso mexer nas minhas feridas, eu não preciso mexer nos meus traumas, e eu não preciso mexer aqui na gaveta, eu não preciso mexer, porque se eu soltar algumas coisas, se eu deixar aí, eu vou ter que confiar em Deus. Eu vou ter que confiar no Senhor, que enquanto eu tenho um monte de coisa ali, eu tenho uma sensação, uma falsa percepção de que aquilo ali vai me socorrer no dia mal, né? Mas é o caminho de não mexer na dor. E eu acho que organizar isso, agora você falando, fez todo sentido para mim. Porque organizar é mexer na dor, é lidar com o desconforto. É algo trabalhoso, é algo que vai exigir de mim. E o caminho até dos vícios, dos excessos, do entretenimento barato, é o caminho oposto. Para eu não ter que lidar com isso aqui, eu fujo. Então, eu vejo essa relação o tempo todo, tá cada vez mais clara, assim, para mim. Ou a gente está sendo movido pelo medo, ou a gente está sendo movido pelo amor. Essas duas forças que o apóstolo João vai dizer, o perfeito amor lança fora todo medo, é que quando a gente está fugindo, a gente está agindo pelo medo. Fugindo da dor, fugindo do sofrimento, fugindo do trabalho. A gente tá fugindo de ter que organizar uma coisa, fugindo de ter que jogar fora alguma coisa. Ah, não, eu prefiro não mexer porque vai dar trabalho, e outra, eu vou ter que reviver algumas coisas. E aí eu fujo. E aí quando a gente foge para alguma coisa que tem um comodismo, que me acomoda melhor. Por exemplo, eu vou me distrair. A distração é uma fuga. É uma fuga da minha realidade, os vícios e, enfim,
os excessos são fugas, toda compulsão é uma fuga, toda fuga é um medo que está governando meu coração. Agora, a organização não, a organização é um amor que me responsabiliza por sofrer, por mexer no sofrimento, né? E eu acho que a mensagem do Evangelho é essa, de um Deus que é organizador e que aceita o incômodo de assumir uma forma humana, ser obediente até a morte de cruz, para organizar o mundo que o pecado desorganizou.